Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Este o de número 253. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como vai, Pierluigi? Tudo bem, Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho fazendo um programa de informática voltado principalmente para os iniciantes, para as pessoas que estão apanhando do computador. Na realidade, nós temos dois tipos de ouvintes, os que têm dúvidas e os que respondem às dúvidas. Porque nós temos muitos ouvintes que nos dão a honra de ouvir nosso programa, apesar de entenderem de informática provavelmente muito mais do que a gente. Então, na realidade, você pode mandar tanto sua dúvida, quanto sua dica, sua resposta, sua ajuda, mandar para o nosso e-mail, cujo endereço é o info@redeeldorado.com.br. E você tome o cuidado de, no assunto, além de colocar o assunto, sempre coloque uma senha, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com spammer. Porque, olha, o que tem de spam na caixa postal do info@redeeldorado.com.br é uma coisa assim impressionante. Sem dúvida. Tarcísio, diz aqui o João César de Antes, desculpe interromper, Pierluigi, mas eu estou vendo aqui um e-mail que eu julgo ser bastante importante e até urgente, de certa forma. Certo. É um e-mail que foi enviado pelo Moacir e depois nos repassado a respeito de uma biblioteca digital que a gente, inclusive, até já comentou aqui no programa. Há muito tempo. É uma biblioteca digital mantida pelo governo federal. Eu acho que é o governo federal, Ministério da Educação, exatamente. Pelo Ministério da Educação. Tanto é que o endereço é www.dominiopublico.gov.br. Agora veja bem, a dica é do Moacir, enviada pelo Vale, mas a origem da dica é a Rose, viu? Rose, é isso que eu estava tentando procurar. Onde é que está? Está na página 7, você está na página 6. Ah, tá certo, está na página 7, já está lá. É a Rose. É Rose Souza. Então, é um lugar onde você pode... Tudo gratuitamente, atenção. Ver as grandes pinturas de Leonardo da Vinci. Escutar músicas em MP3 de alta qualidade. E alta qualidade mesmo. Inclusive você pode escutar músicas clássicas, aquelas músicas obviamente copyright free, né? Exato. Não está ferindo o direito autoral de ninguém, não. Ler obras de Machado de Assis ou até a Divina Comédia. E realmente tem... Bom, em primeiro lugar, todas as obras fundamentais da língua portuguesa, dos grandes escritores, já falecidos, insisto, há mais de 50 anos, para que justamente sejam livres de direitos autorais, estão lá, viu? Certo. E grandes escritores da literatura universal, né? Você pode também ter acesso nesse site às melhores historinhas infantis e vídeos da TV Escola, e muito mais recursos. Então, realmente tem um conteúdo precioso à sua disposição. Só para ter uma ideia, só da literatura portuguesa tem 732 obras. Pois é. Então esse conteúdo todo está à sua disposição gratuitamente em www.dominiopublico.gov.br. Tá? E por que a gente está insistindo tanto para você acessar esse site? É gratuito, você pode acessar a hora que quiser. Aí que está o detalhe. Não na hora que quiser. Se você não acessar esse site com uma certa frequência, esse site vai sair do ar. Vai ser considerado inútil. Vai ser considerado inútil pelo governo, porque ele tem tido poucos acessos, talvez até pela falta de divulgação. E a gente, eu digo, nós que nos interessamos por coisas úteis realmente, coisas de altíssima qualidade, sons, imagens, livros, e que podem ser obtidos todos gratuitamente, né? Nós estamos prestes a perder tudo isso, porque devem desativar esse projeto por falta de uso, já que o número de acessos é bastante pequeno. Então, o apelo é, vamos tentar reverter essa situação. Tá? Divulgue, você que ouviu, visite, obviamente, grave nos seus favoritos para visitar periodicamente, sempre que você puder, lembrar, www.dominiopublico.gov.br e mais, divulgue.
Tá? Espalhe a notícia, incentive seus amigos, parentes, conhecidos a utilizarem essa ferramenta fantástica aí que visa só disseminar a cultura e aumentar o gosto da gente pela leitura. Agora, por falar em gosto pela leitura, eu vou dar um conselho adicional. Há estudos que mostram que, digamos assim, o benefício que o cérebro de um ser humano recebe através da leitura é uma coisa assim fantástica. Porém, viu, Tarcísio, tem um pequeno problema. Ler numa tela ou ler em papel produz efeitos diferentes. Exato. É impressionante. Bom, se alguém duvida disso, faz uma coisa. Põe uma fotografia na tela do computador com uma resolução de 75 dpi. Maravilha. Tenta imprimir com 75 dpi. Você precisa de no mínimo 600 dpi para sair alguma coisa decente. Eu digo 300, não vamos exagerar, mas para ser uma coisa legal, 300... uma fotografia sim, mas texto. Texto com 300 dpi já sai bom. Quer dizer, mostra que o mecanismo neural para ler numa tela e ler em papel é diferente. Por isso, o conselho que eu sempre dou, inclusive para aqueles milhares e milhares de alunos que estão fazendo faculdade à distância, ou seja, recebendo as informações e os textos via internet, olha, gaste um pouco de impressora, gaste um pouco de papel, e aquele texto sobre o qual você iria trabalhar, você iria absorver, imprime em papel. E outra coisa, nunca leia nada sem ter um lápis na mão. Não canetinha marca-texto, lápis. Para você, as palavras-chave devem ser manuscritas do lado. Já está escrita? Não sublinha. Manuscreva. Escreva a palavra de novo do lado. É isso que produz a gravação, a fixação daquilo que você quer através da leitura. Porque passar o risco em cima não grava nada, né? Não, você se torna um excelente riscador. Exato, mas você não vai gravar nada. Agora, o detalhe interessante, já que você mencionou o assunto, imprima, gasta um pouco de impressora. O problema maior não é gastar um pouco de impressora, é gastar um pouco de tinta tão cara, né? Infelizmente. E eu queria lembrar, né, que infelizmente a gente cada vez mais é a vítima das armadilhas criadas pelos fabricantes das impressoras jato de tinta. Elas estão criando mecanismos cada vez mais sofisticados para que a gente realmente, ao comprar uma impressora jato de tinta, fique preso, vire prisioneiro realmente dos cartuchos originais. Agora, não que... veja, eu não tô tentando disseminar aqui a pirataria, não é isso. Mas existem empresas fabricantes de cartuchos compatíveis que não são cartuchos piratas. É apenas mais uma concorrência. São empresas que estão lá estabelecidas no mercado para vender cartuchos para impressora jato de tinta. Assim como tem fabricante de embreagem para, sei lá, para Gol da Volkswagen, que não foram feitos pelos fornecedores da Volkswagen. É o cara que faz uma coisa compatível, tecnicamente eficiente e vende, concorre, né? Faz parte concorrência, faz parte da livre concorrência. Pois bem, só que para determinadas impressoras já de tinta é impossível fazer isso. Você é obrigado realmente a usar o cartucho original. Se você tenta usar um cartucho ou recarregado, ou remanufaturado, ou até um cartucho alternativo, dá problema. Então, infelizmente, pense muito antes de comprar a sua impressora nesse aspecto. Olha bem isso, porque... Existem impressoras, por exemplo, hoje em dia, e eu posso citar, uma delas é a Lexmark Wireless, a Z1420, tá? Essa impressora, eu posso citar, é uma impressora que te obriga a usar cartucho original toda vez que acaba o cartucho. E eu tenho lá minhas sérias desconfianças de que o cartucho não chega nem a terminar e ela já manda substituir. E assim, enquanto você não substituir, ela não imprime nada. Pode até ter tinta, uma certa tinta residual no cartucho, ela não imprime. Então, é uma impressora relativamente barata, ela tem o atrativo de ser uma impressora wireless. Legal, você tem uma impressora dessa que, claro, se você tiver uma conexão com um roteador sem fio na sua casa, você pode conectá-la e compartilhá-la com todos os computadores e notebooks da sua casa, tá certo? Sem problema. Nesse aspecto ela é ótima. Só que na hora de substituir a tinta, ela te amarra a compra sempre de um cartucho original, que começou com um preço relativamente bom, na faixa dos R$39, mas já passou dos 40 agora, tá? De qualquer forma, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tenta recarregar ou achar cartuchos alternativos para essa impressora, você não consegue.
ela tem um chip que o software controlador dela queima esse chip quando o software julga que o cartucho está vazio. Após um certo número de utilizações, então vou decretar agora que esse cartucho está vazio. Então ele queima esse chip e pronto, aí você não pode mais usar aquele cartucho. E não pode mais usá-lo de forma alguma. Se você levar para recarregá-lo, na hora que você retornar o cartucho, o software vai, já que aquele chip está queimado, continuar te afirmando que o cartucho está vazio. Ele pode estar com tinta saindo pelo ladrão, mas ele vai dizer que está vazio. Inclusive tem até um programa de reciclagem da própria Lexmark, que você manda os cartuchos a troco de nada para eles de volta, para que eles possam, obviamente, substituir o tal do chip e poder remanufaturar o cartucho, é claro, né, que é para isso. Então, além disso, né, além de você devolver os cartuchos... Sabe o que é isso? Algum executivo, provavelmente formado em administração de empresas e não em engenharia, teve o lance de gênio, vamos ganhar muito dinheiro em cima disso. E acontece que é um tiro que sai pela culatra, porque lá pelas tantas, eu estou vendo ao meu lado um usuário indignado. Estou indignado porque me senti enganado na hora da compra dessa impressora. Então veja bem. Deveria ter o alerta, pelo menos. Atenção, essa impressora só admite cartuchos originais. Agora, veja bem. Não admite cartuchos nem alternativos, nem recarregados. Quando começou a luz elétrica a ser utilizada, cada fabricante de lâmpada usava uma rosca diferente. Justamente com essa filosofia imbecil que esse administrador aí de marketing, essa mesma filosofia idiota que esse cara está usando, cada um tinha uma rosca diferente de maneira a prender o cliente. Quer dizer, se você fizesse instalação na sua casa de lâmpadas Edison, só poderia usar lâmpadas Edison, porque a General Electric usava uma outra rosca. Até que o governo, através de agências reguladoras, esse é o papel de uma agência, chegou e falou, não senhores, existe um padrão. Na hora que o governo agora, a função do Estado é essa, é regular, não produzir. Chegar e falar, senhores fabricantes de impressoras, o padrão é esse. Ponto final, aí os caras vão ser obrigados a... Eles eliminam a concorrência, eliminam a iniciativa privada, no sentido de ter empresas alternativas que forneçam tinta, enfim, elimina uma série de coisas que não é muito salutar para o mercado. Há uma diferença enorme. Então, atenção, senhores usuários, atenção, só para terminar, atenção, senhores usuários. Antes de comprar uma impressora jato de tinta, certifique-se de que ela tem uma certa maleabilidade. Quer dizer, permite que o cartucho seja recarregado. Ou recarregado, ou que permite o uso de cartuchos alternativos. É claro que aí vai do livre-arbítrio de cada um. Se o cara quer comprar o cartucho sempre original, tudo bem, é uma opção. Se ele quer ter também a opção de colocar um cartucho alternativo, mesmo fazendo a impressora ter a sua vida útil reduzida, porque pode acontecer, tudo bem, é opção, mas deixe a opção com o usuário, tá? Não amarre o usuário a nenhum tipo de corrente, que é o que a Lexmark fez nesse caso, que é especificamente da impressora Z1420. Há uma diferença enorme entre inteligência e esperteza. Eu gostaria que os fabricantes fossem inteligentes e não espertos, né? Mas de qualquer forma, o João César aqui diz o seguinte, agora é uma coisa assim. Há algum tempo, uma astronauta fêmea, ao fazer manutenção de uma estação orbital, deixou escapar uma bolsa. Lembra dessa cena? Foi típica. Ela deixou a bolsa de ferramenta escapar. Até ela falou alguma coisa assim. Uhum. E diz que existe um site, o João César está dizendo, que é o www.n2yo.com. Esse N, algarismo 2yo.com, que monitora essa bolsa. Olha que legal. Peço a opinião dos prezados professores para saber se é real essa informação do site, ou se é uma brincadeira, ou se realmente a monitora. Olha, eu não sei se é uma brincadeira. Eu não entrei no site, mas eu vou te dizer uma coisa. Uma vez que se sabia qual era a exata velocidade da astronauta e da estação espacial, no momento que a bolsa foi abandonada, a
Felizmente, a mecânica newtoniana tem uma precisão fantástica e permite determinar todas as futuras órbitas que essa bolsa vai ter durante muito tempo. Quer dizer, dá para prever onde ela está. E agora eu vou te dizer, uma bolsa de 3 quilos, ou 4 quilos que seja, que era cheia de ferramentas, movendo-se a 29 mil quilômetros por hora, que era a velocidade da estação espacial naquele momento, tem uma energia cinética equivalente a uma razoável bomba, tá certo? Quer dizer, é o famoso problema do lixo espacial, só que o lixo espacial até hoje era o quê? Era o xixi do astronauta que fez xixi para fora da nave, porque sabe que antigamente fazia xixi para fora da nave, né? O cara fazia xixi em órbita. O cara fazia xixi numa bolsa, depois parafusava a bolsa e expulsava para o vácuo. Acontece que uma xixizada congelada ainda por cima, a 29 mil quilômetros por hora, é uma grande cacetada. Mas era uma cacetada razoável. Agora, uma bolsa de alguns quilos a 29 mil quilômetros por hora é uma cacetada violentíssima, que destrói uma nave espacial. Então eles tentam realmente monitorar todo esse lixo. Por exemplo, vou dar o exemplo de um lixo perigosíssimo. Quando se coloca um satélite em órbita, o foguete que leva o satélite até a órbita muitas vezes tem energia e velocidade suficiente para ele próprio ficar numa órbita mais baixa. E até ele reentrar na atmosfera, pegar fogo e desaparecer, ele vai ficar lá oferecendo um perigo. Então eles são absolutamente monitorados. Se você entrar naquele site Heavens Above, você sabe onde estão todos os foguetes. Então, olha, João César, eu vou entrar nesse site, eu estou curioso. Eu também estou. Mas olha, provavelmente é verdade. É plausível, é absolutamente possível, sim, como o Pierluigi disse, desde que você conheça, sejam dadas as condições iniciais de lançamento de um objeto, baseado numa programação que é toda feita em cima das leis da mecânica newtoniana, é possível sim você fazer a previsão e, consequentemente, a monitoração de qualquer objeto que esteja em órbita em torno da Terra, tá? Inclusive, esses objetos que esse Heavens Above monitora, muitos deles não são monitorados porque existe um sistema de detecção que indica onde ele está naquele momento. Eles são monitorados a partir de um equacionamento, a partir de uma previsão feita em cima de um equacionamento das leis da mecânica newtoniana. Não existe uma espécie de sinalizador, tipo aqueles que a gente vê em espiões, em filmes de espião, que indicam a localização do cara em qualquer momento. Talvez alguns até tenham algum sinal emissor, mas a maioria deles, a localização dada por esse programa Heavens Above, por esse site Heavens Above, é feita a partir de cálculos e não a partir de uma sinalização e detecção em tempo real. É porque eles são inertes, né? Os únicos que têm uma vida breve são aqueles que têm uma órbita muito baixa, onde o atrito com o ar rarefeito da altitude faz com que ele perca a velocidade, acabe incendiando e acabe entrando na atmosfera. Tarcísio, aqui o Legário tem uma dúvida interessante. Ele diz o seguinte: eu costumo ouvir o seu programa de madrugada. Que bom. Acho muito bom a forma com que vocês abordam os assuntos. E a gente tenta ser didático, afinal das contas, o Tarcísio e eu somos professores, né? Eu sou um usuário moderado da internet. Eu tenho um pequeno negócio de prestação de serviços e gostaria de construir um site para melhor divulgação. Como sou leigo no assunto, gostaria de alguma dica de como posso fazer esse site e incluir no sistema de busca sem gastar muito. Legário, se você só quer que o site divulgue o seu trabalho, sem outros recursos, sem outras coisas, o próprio Google permite que você possa montar sites bem simples e ele dá até templates, né? O template é uma espécie de máscara pronta, onde você só vai lá e põe as coisas que caracterizam o seu site. Então, olha, digite aqui o título para a sua página, digite aqui o subtítulo, digite aqui o texto do conteúdo, coloque ali uma figura, coloque aqui um vídeo, e aí você escolhendo o template que mais te agrada. Normalmente você pode criar sites bem minúsculos, na realidade. Tem templates para uma página e templates para várias páginas, 3, por exemplo, ou mais. Mas olha, no caso ele quer divulgar um pequeno negócio de prestação de serviço. Exato, não acho vai que precisar mais uma, 2 páginas. Só que para isso, Legário, você precisa se escrever no Google, quer dizer, você precisa ser um usuário Google, é gratuito. Criar uma conta no Google. Entra no Google, onde está escrito login. www.google.com.br. Se você ainda não tem conta, uma conta de e-mail mesmo.
né? Porque essa conta que você cria para e-mail, no fim vai acabar servindo para todos os demais serviços do Google, inclusive esse de criação de sites. E então, se você não tiver uma conta no Google, entre lá, tem um link normalmente nessa página inicial do Google para novo usuário, criação de nova conta, coisa parecida. Clique nele, forneça os seus dados, defina o seu login, a sua senha. Pronto, uma vez criada essa conta do Google, além de, a partir desse momento, você ter à sua disposição uma conta de e-mail, você passa a ter uma série de outros serviços, Google Docs, Google Maps, uma série de outros serviços à sua disposição, incluindo esse de criação de sites. Tarcísio, aqui, como chamava o marceneiro que construiu o Pinóquio? Geppetto. Então, o Geppetto mandou uma dica aqui. Diz que foi aluno do Ângulo na década de 50. Ele deve ter sido aluno do Gabriades, do Simão. Do Stavali, com certeza. Do Stavali. E para falar em Geppetto, não, Geppetto é o nome dele. Né, porque o Stavali, de certa forma, às vezes ele era chamado de Geppetto. Né? Então, diz o seguinte, ele dá uma sugestão de 2 sites, porque estamos em 2009, a Unesco, órgão da ONU, dedicado à ciência, cultura e educação, determinou que 2009 é o Ano Internacional da Astronomia. Na realidade, ele está mandando 2 dicas a respeito de sites para quem gosta de astronomia. Só que como os 2 endereços são muito longos, acho que a gente vai transformar em infodrops, né? Com certeza transformaremos, mas um deles é referente ao Instituto de Astronomia da USP. Né? Tanto é que pelo menos o domínio, o início é www.astro.iag.usp.br. Esse IAG é Instituto de Astronomia e Geografia, né? E Geofísica, algo assim, não lembro. De qualquer forma, um endereço está nesse local, quer dizer, trata-se na realidade de um documento no formato PDF com informações do Sol, da Terra e da Lua. Tá? Bom, já que eu comecei, vamos continuar. www.astro.iag.usp.br / aí aquele símbolo de tio, abrito / sol-terra-lua.pdf. Então é claro que se você entrar nesse link, né, nesse endereço, já vai ser aberta no seu próprio browser uma página no formato PDF. Se você tiver o Acrobat Reader. Se não tiver, instale. Instale, porque é um dos softwares essenciais. E a outra é www.cdcc.sc de Santa Catarina.usp.br. Portanto, não tem nada a ver com Não tem nada a ver com Santa Catarina. Mas é como se fosse. Mas é como se fosse. /CDA /astro-multi-ifsc /index.html. Aliás, o index.html você nem precisa Provavelmente pôr, nem né? precisa pôr. Nem precisa pôr, né? Bom, de qualquer forma, a gente vai visitar essas 2 páginas e vamos transformá-las provavelmente num infodrops, de acordo com o conteúdo que elas tiverem. Agora, por falar nisso, o meu aniversário no dia 29 de janeiro. Já foi, portanto. Já foi. Mas haverá outro. Espero não morrer até lá de novo. Também espero. Não que exista apenas outro, mas sim outros. Outros. Muito bem. No dia 29 de janeiro de 2010, às 9 horas da noite... Ou seja, no seu próximo aniversário. No meu próximo aniversário, às 9 horas da noite... Olhando para o céu, você verá uma estrela muito brilhante e avermelhada. Na realidade, não é uma estrela. É Marte no seu instante de máxima aproximação com o planeta Terra. Tá certo? E você não fica com medo? veja, a coisa parece ser meio profética. Na data do seu aniversário, às 9 horas da noite, Marte chegará próximo da Terra acontecerá o que com o Pierluigi? Só falta você olhar pelo telescópio e ver alguns lampejos dos foguetes partindo da próxima invasão. Lembra que a Guerra dos Mundos começa assim, exatamente assim, né? Quando se vê os lampejos da coisa. Aliás, por falar nisso, vai passar
A Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, estão fazendo um filme a respeito estão fazendo? Da Princesa de Marte. Mas de Que, qualquer... que não é nada de ficção científica, né? É um épico que se passa em Marte. Que se passa em Marte, tá certo. Mas é bastante E interessante. falando nisso também, você chegou a assistir ao último filme, que foi uma espécie de remake daquele O Dia em que a Terra Parou? Não gostei. Eu achei horrível também, é outra história. Não gostei. Não foi um remake. Com foi Keanu Reeves, né? Foi aproveitar um título. Aproveitar o título e umas ideias lá do robô que vai destruir a Terra e tal. Mas não há dúvida nenhuma que o original é muitíssimo melhor. E vou te dizer mais. A Guerra dos Mundos, com, como chama esse ator disléxico? Tom Cruise. Tom Cruise. A Guerra dos Mundos, a primeira também foi infinitamente melhor. Talvez não tivesse tantos efeitos especiais, mas era muito... Eu acho que em determinados remakes o grande erro que ocorre é o seguinte... o Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos virou uma imbecilidade. Quer ver outra coisa imbecil, mas absolutamente idiota? É aquele Perdidos no Espaço. Sim. Quer dizer, eles conseguem destruir. O problema é que eles apostam demais nos efeitos especiais e esquecem um pouco do roteiro original, que foi o grande mote do sucesso. Agora... né? A maior destruição de uma história maravilhosa num livro, que foi destruída num filme, é Eu, Robô. Eu, Robô é uma coisa assim impressionante. Parecia até um filme de uma pessoa que não sabe falar direito português e estava confessando um crime, né? Sim, tem gente que diz que é a autobiografia de certos políticos, né? Tá certo. Tá certo. Tem aqui uma dúvida rapidamente, Pierluigi. Não dá tempo. Não dá tempo? Não dá tempo. Mas eu vou ler, aí ela fica suspensa. É um ouvinte nosso... que diz que pede para que seja acudido porque não consegue enviar fotos via webmail. Mas o problema dele é que ele tem conexão de escada. Se a foto for muito grande, então vamos falar um pouquinho mesmo. já a respeito disso. Segura aí se você tem conexão de escada ou de baixa banda, vamos dizer assim, e precisa enviar imagens via e-mail, o que fazer, tá bem? Vamos ao intervalinho, segura aí, a gente volta já com o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. As viagens dos ônibus espaciais, os Space Shuttles, têm fascinado os homens há vários anos. Recentemente, a Endeavour retornou às instalações do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, após uma bem-sucedida missão à ISS, ou seja, a Estação Espacial Internacional. Como o ônibus espacial é uma nave reutilizável, ele realiza um ciclo de preparação, execução e recuperação. A Endeavour, por exemplo, já participou de 22 missões desde o ano de 1992. Há um site no qual você pode ver, através de 31 fotos, o ciclo completo do ônibus espacial Endeavour referente à sua missão, que se iniciou em março de 2008 e terminou 9 meses depois, com a sua aterrissagem na Flórida, após percorrer praticamente 10 milhões de quilômetros. Bem, para acessar esse site que contém essas fotos, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 927. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Uma dica saudosista do Marcos Vinícius. Chegou finalmente na internet uma nova revista eletrônica chamada Jogos 80, bimestral e gratuita. A Jogos 80 pretende recuperar a memória e a história dos anos 80, quando existia no país a tão alardeada reserva de mercado e as fábricas, hoje extintas como a Microdigital, a Prológica, a Polivox, davam as cartas no setor. Os redatores dessa revista, para tanto, analisam os jogos, os videogames, os acessórios, os micros e tudo quanto for relacionado ao tema, além de entrevistar personalidades da época. Você pode obter informações através dessa revista no www.revista-jogos80.cjb.net. Ou então você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 346. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 253. Lembrando sempre que nosso endereço de e-mail, o endereço por qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas de internet ou de informática de modo geral, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto do seu e-mail você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para você não ser confundido com um spam, tá bom? Sabe que eu vou sugerir, Eldorado, que no lugar dessa vinheta que entra quando nós voltamos para o segundo bloco, colocasse aquela musiquinha, se lembra? Nós fomos, depois voltemos, olha nós aqui outra vez. Ficaria uma coisa assim. Olha, aqui já tem um e-mail do Yasufuji, que justamente diz que a terminação CC, que a gente não sabia de onde, se refere justamente à Turquia. Nada mais óbvio. Nada mais CC, óbvio. Turquia. Tudo a ver, né? CC de Turquia, exatamente. Não tem... Agora, o Éder Pantiga Récio passou por um problema e ele relata o problema porque ele achou a solução do problema e diz, muita gente provavelmente tem. Agora, só antes de falar desse problema, eu só queria lembrar que a Suíça é CH. É CH. Mas aí tem a ver. Mas aí tem a ver, exatamente. Que significa o quê? Confederação Helvétique. Exato, Confederação Helvética. Confederação Helvética, porque na realidade a Suíça não chama Suíça, chama Confederação Helvética porque são 4 nações concentradas numa só. Então CH é Suíça, tudo bem. Mas aí tem a ver. Então eu gostaria, já que falamos que CC se refere à Turquia, eu estou assim, ironicamente falando, tem tudo a ver, claro, é Turquia. Talvez tenha uma lógica para que CC... Sei lá, talvez Turquia escrito em turco tenha 2 Cs ou coisa então, desse por favor, tipo. alguém que saiba disso, nos tira essa curiosidade. Por favor, manda um e-mail para a gente aqui. Agora, o Éder Pantiga Récio, ele diz o seguinte... Está dando os parabéns pelo novo site Intermática, o www.intermatica.org, e diz o seguinte, eu tentei fazer várias tentativas para fazer meu PC abrir determinados sites que insistiam em não abrir. Aí ele usa Windows Vista, hein? Cheguei até a trazer outro PC para minha casa, liguei-o no meu modem, e tudo funcionava normalmente. Então eu cheguei à conclusão que o problema era meu PC. Ou o navegador instalado no PC dele. Aí diz o seguinte, no meu primeiro e-mail, inclusive quando ele mandou aqui, esqueci de citar que uma das soluções que eu tentei e não deu certo, foi mudar o IP, ou seja, mudar aquele endereço com o qual a pessoa se identifica na hora de entrar na internet. Quase cheguei ao ponto de jogar meu PC pela janela ou afogá-lo no tanque da lavanderia. Mas aí tentei, seguindo a sugestão de vocês, procurar uma solução pesquisando no Google. Certo. Eu coloquei no site de procura Windows Vista, sites que não abrem. Essas foram as palavras que ele colocou. Aí, o que aconteceu? Encontrei uma solução que achei que era inédita. Sugeri a uma outra pessoa que tinha o mesmo problema que fizesse uma verificação do drive da placa de rede. O driver. O driver da placa de rede poderia estar desatualizado. Dessa forma, fui até o gerenciador de dispositivos, adaptadores de rede, e cliquei em atualizar o driver. O Windows, conectado à internet, procurou um driver mais atualizado e disse que aquele driver era o mais atualizado no momento. Ele ficou insatisfeito e acessou a página do fabricante, que no caso da placa de rede era o NVIDIA. No site, em português, na seção de drivers, existe uma ferramenta de diagnóstico dos drivers instalados e a sugestão para que um mais recente seja instalado. No meu caso, havia sim um driver novo, ao contrário do que a Microsoft dizia. E aí, Pierluigi? E aí instalei esse driver e reiniciei o PC. Conectado à internet e coloquei um dos endereços que não abriu. E como uma criança, tapei meus olhos, esperei alguns segundos para olhar, para ver se a solução funcionar. Abri os olhos e o site também abriu. Finalmente tinha resolvido o problema. Era o driver da placa de rede. Que coisa, hein? Fechei a janela do quarto, esvaziei o tanque da lavanderia, quer dizer, o pesticídio já havia sido evitado.
Para mim, um usuário comum, foi quase enlouquecedor conseguir fazer isso. Perdi horas, muitas, para tentar resolver esse problema. Pelo menos aprendi um pouco mais sobre informática. Veja bem, Éder, nesse exato momento você acaba de economizar um monte de horas e um monte de gente. Que ao ter o teu mesmo problema, vai fazer o quê? Vai no fabricante da placa de rede. E mais do que isso, né? Quer dizer, na realidade ele não só solucionou um problema de um monte de gente, como ele alertou para um outro problema que pelo visto acontece nessas coisas aí, ou nesses mecanismos de atualização automática do Windows. O Windows Vista, já na época do Windows XP, aliás, acontecia isso, mas no Windows Vista é muito comum você pedir para um determinado software ou driver, né, que no fundo é um programinha também, ser atualizado. E eu não sei que raio de pesquisa que o Windows faz por conta dele, que ele diz, não achei a coisa lá para atualizar, tentei atualizar e não foi possível. Ele nunca consegue atualizar. Você já notou isso? Sim. Ele nunca consegue. Eu vou procurar, e nunca acha. Não achei. Ou quando acha, diz que não, o que eu tenho é o mais atualizado. E pelo visto, todo esse mecanismo de busca e atualização do Windows Vista é falho. Né? Porque, ou pelo menos é desatualizado. Ou pelo menos é desatualizado. Ou não é insistente, ele não procura nos lugares certos, não sei. De qualquer forma, olha aí, ó, o nosso ouvinte Éder, ele foi buscar diretamente no site do fabricante um driver para uma placa de rede que o Windows Vista dizia estar atualizado e descobriu que não estava, que havia um driver mais recente. E um driver mais recente que fazia o próprio Windows Vista funcionar adequadamente na hora de visitar os sites. Ou seja, me parece ser uma falha razoavelmente grave aí, né, do Windows Vista. Aliás, como tantas outras que existem. Então, por favor, a melhor solução para um problema específico como esse é aquela que a gente sugeriu mesmo, que o próprio Éder acabou lançando mão. Pesquisa no Google. Por quê? Porque no Google é a grande biblioteca mundial hoje em dia, né? E você vai lá, põe aí um problema do tipo que você está passando, e alguém já passou por esse problema, já existe esse problema, ou essa pergunta que você tem não respondida num site que tem algum fórum de discussões a respeito de informática ou coisa parecida. Enfim, o Google sempre acha alguma coisa interessante para você. Então, nesses problemas muito específicos, a grande dica e geral é: vá no Google, escreve ali em poucas palavras qual é o seu problema. O Google vai achar em algum site, nem que seja um fórum de discussão. Agora, Tarcísio, eu recebi uma comunicação aqui bastante interessante. A Rede Eldorado está se ampliando, viu? A Rede Eldorado, em São Paulo, além de ter a Rádio Eldorado AM 700 kHz e a FM, que é 92.9 MHz, e uma parceira em 107.3 FM para transmissão, só para transmissão esportiva da Eldorado, ESPN. A nossa rede agora atinge, Curitiba com a Rádio Clube AM, 1430 kHz. Goiânia, com a Rádio Eldorado de Goiânia AM, 1090 kHz. Florianópolis, onde nós estivemos, se lembra na inauguração, a Rádio Guarujá AM, 1420 kHz. Cajuru, no estado de São Paulo, que atinge o Centro-Norte Paulista, 1440 kHz. São José dos Campos, São Paulo e região, 1290 kHz. E agora a novidade é no interior do Paraná, a Rádio Cultura AM, 1390 kHz. Maravilha. Maravilha, está Nós estamos ficando bastante nacionais e que dirá logo internacionais. Daqui a pouco o mundo. Daqui a pouco o mundo. Daqui a pouco o mundo. Tem Obama mais que se cuide. Tem uma dúvida aqui do Edson Morila. Você já chegou a ler essa? Acho que não. Não, eu vi a do Evandro, de São Caetano do Sul. Então vamos por partes. Leia a do Evandro, depois a gente... O Evandro, em primeiro lugar, ele teve uma ideia muito inteligente que está sendo usada por outros ouvintes, apesar de nunca termos pedido. É colocar a assinatura no começo. Porque ótimo. A gente já sabe, já identifica quem é o ouvinte. Evandro. Professor, eu tenho duas dúvidas. Ouvi vocês dizerem que é possível entrar num sistema operacional no modo segurança. Até aí tudo bem. E para sair do modo segurança... só desligar o computador pelos métodos normais. E quando você ligar de novo, se não fizer nada, ele entra no modo normal. Uhum. E vou aproveitar para comentar.
Só pelo fato de entrar no modo segurança e depois sair desligando o computador e ligando de novo, uma quantidade razoável de problemas é corrigida. Automaticamente. Quer dizer, a entrada no modo segurança já corrige uma série de problemas. E, além disso, permite uma outra coisa. Ao entrar no modo segurança, você consegue, passando de novo o seu antivírus, eliminar alguns vírus que no modo normal você não conseguia porque eles se instalavam na memória e agora no modo segurança eles não conseguem mais se instalar. A segunda dúvida do Evandro é, quando ligo o PC e clico no ícone iniciar, deve ser lá embaixo, É o né? botão iniciar. No botão iniciar. Passando a seta sobre todos os programas, aparece novo programa instalado. Tá certo isso? Eu não sei. Eu não entendi. Eu também não Novo entendi. programa instalado. Passando a seta... Sobre todos os programas? É normal acontecer o seguinte, veja, quando você instala um programa no sistema operacional Windows XP ou Windows Vista, os mais recentes, aqueles que você instalou, mas ainda não utilizou, é normal sim acontecer isso. É uma espécie de aviso para te dizer, olha, esse aqui é um programa recente, ele ainda não foi usado, é um novo programa que foi instalado. Tá? Então eu já vi isso acontecer sim, é normal. Se você rodar esse programa, que aparece com esse rótulo, novo programa instalado, né, um determinado aplicativo que se encontra ali no menu iniciar do Windows, você roda esse aplicativo, depois de rodá-lo, aí provavelmente não vai mais aparecer esse flag, né, essa sinalização de se tratar de um novo programa instalado, até porque você já abriu, usou, e aí o Windows já apaga aquela flag para avisar, olha, que é um novo programa. Não, já não é mais novo, ele já considera um programa conhecido de você. Então isso é mais para te orientar, no sentido de, olha, esse aqui você já abriu, esse não, viu? Então os que você ainda não abriu, ele sinaliza como um novo programa instalado, tá? É mais por isso. Essa sinalização, se não me engano, no caso do Windows Vista, não acontece na forma de um rótulo. Ela acontece na forma de uma tonalidade ligeiramente mais escura referente àquele programa que você instalou recentemente, né? Como que para te sinalizar que são os programas que têm aquela tonalidade um pouquinho mais escura na lista dos programas do menu iniciar, esses marcados com essa tonalidade mais escura nos dizeres do programa, enfim, né, no link que tem ali no menu iniciar, são os programas mais recentemente instalados, né? Tarcísio, o Adilson Faria de Moura diz o seguinte: pelo Excel, usando Excel, que é justamente aquela planilha, eu fiz um trabalho. Agora eu gostaria de transferir esse trabalho para o Word. Como faço para fazer essa transferência? É uma mala direta. O que você quer transferir desse trabalho para o Word, Adilson? Entendi. Na realidade, ele fez um trabalho, eu imagino que seja uma lista, de uma mala direta, é uma lista de nomes, endereços, eventualmente. E ele quer agora, lá no Word, gerar um documento que trabalhe com esse banco de dados, né, referente a essa lista, a essa planilha Excel que ele colocou. Tem que abrir o Word, criar um documento próprio para a mala direta, e aí, por exemplo, vincular... Nesse documento próprio para a mala direta, você põe prezado senhor, espaço... Na realidade, não põe nem prezado senhor, espaço. Na realidade, você cria o documento para a mala direta. Na hora de criar, existe uma espécie de wizard, né? Quer dizer, um programinha interno do Word que vai te conduzir passo a passo nas etapas que você tem que seguir para a criação desse documento. E ele vai te, em primeiro lugar, perguntar onde é que está o banco de dados. Aí você vincula essa planilha Excel. Se ela tiver construída de acordo com os padrões, na primeira linha, sei lá, o nome, na segunda linha, o endereço, enfim, os dados que você quer vincular, o Word, ele já vai identificar esse documento como sendo um documento válido, e aí já vai te disponibilizar no documento padrão que você vai criar, os campos que você pode incluir. Então, por exemplo, aí você põe prezado senhor, e aí você vai lá no inclusão de campo, você procura lá, nome. Então vai ficar prezado senhor, e aí a palavra nome, por exemplo, se for ela a palavra que designa o primeiro campo que você quer incluir,
no seu documento padrão, tá? Venho por meio desta avisá-lo lá, né? Aí você põe, sei lá, gênero, talvez seja um outro campo que você tá lá incluído na sua planilha. Se é gênero masculino, é O, se é gênero feminino, é A, enfim. Você define as regras, tá? E aí você vai criando esse documento padrão e inserindo os campos, nome, endereço, nos lugares adequados. Bom, na hora de imprimir isso, você imprime com mesclagem. Aí ele vai automaticamente imprimir várias cópias, pegando a primeira linha de dados e substituindo o nome pelo nome da pessoa, o endereço pelo endereço daquela pessoa da primeira linha e gera a primeira página. Depois a segunda, ele pega a segunda pessoa e assim por diante. Né? Ele já faz a coisa automaticamente nesse esquema de mala direta. Agora, na planilha, ele precisa colocar um título nas colunas? Ou é sim, sim. O interessante é isso, que ele coloque o título, nome, na primeira coluna, endereço na segunda, gênero, enfim, todos os campos que ele precisar. E aí digite, né, claro, os bancos, os dados referentes a essas colunas. Isso ele já fez no Excel? Isso ele já fez no Excel. Aí o Word, se você fez isso colocando na primeira linha os títulos dos campos, né, ele vai automaticamente identificar, ou você tem um lugar lá para indicar que é a primeira linha que identifica os títulos dos campos, para que o Word saiba de quais linhas e quais são os títulos de campos que ele tem que pegar. Enfim. E no começo, na hora de linkar o Word com o documento Excel, abre-se uma janela como se fosse do Explorer, do Windows Explorer, onde vai um buscar, né? Quer dizer, um buscar, ele vai vincular, ele vai achar o documento. Tal pasta, no tal documento que chama XLS, no caso, que ele criou. Né? Que é a planilha que ele criou. Então é uma coisa que trabalha aí de uma forma relativamente bem coordenada, né? O Word e Excel nesse aspecto para a criação de documentos de mala direta, tá bom? Tente fazer isso, abra o Word, já que você está com o documento pronto, né? O do XLS lá, ou seja, da planilha Excel. Abra agora o Word, vá na opção ferramentas, mala direta, né? E ele vai abrir esse wizard, né? Como é que se chama o wizard em português? Não é feiticeiro. Não é feiticeiro, não é mágico, não é... É mago. Wizard é mago. É mago, mas em português eles traduziram esse wizard como um assistente. Assistente, exato. Mas é um mago. Tá. Wizard é mago. É o assistente em português. E Warlock é que é feiticeiro. Warlock é feiticeiro. Warlock é aquele do mal, entendeu? O Wizard não, é que nem o Gandalf, né? Agora, o Francisco Galeto, meu conterrâneo, lá de Itapecerica da Serra, diz: em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao programa e com as dicas. Já livrei algumas vezes de ter que levar meu PC para assistência técnica. Dá para brigar um pouco com o computador, só quando não tem jeito é que levo lá. Agora, minha dúvida urgente é a seguinte: em relação a uma atualização do Adaware 2008 Free, que já está aparecendo há uma semana, é um banner com uma cara diferente, dizendo que é uma edição de aniversário, prometendo um monte de coisas, e na dúvida estou teclando Updates Later, ou seja, atualize depois. Não estou baixando. Como é que eu sei como um dos professores, acho que você também, né, Tarcís, usou Adaware, gostaria de saber se é confiável baixar. Eu baixei, fechando os olhos, sabe, será que vai dar certo? Porque é o sacrifício que a gente paga pelos nossos ouvintes, né? A gente se arrisca antes. Baixei, é gratuito, não querem que você pague nada depois. Eles fazem, obviamente, propaganda da versão paga, se você quiser ampliar alguma coisa. E tem muitíssimos recursos que até pouco tempo atrás só existiam na versão paga, e agora nessa versão comemorativa de aniversário do Adaware, esses recursos estão disponíveis, funciona infinitamente melhor, se atualiza automaticamente, coisa que não acontecia com a Adaware anterior. Eles deram um presente de aniversário. É um presente, é realmente um presente, e é um presente bom. Pode aceitar. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: tem o Adaware Free e o Adaware pago. Você usava a versão Free, que, por exemplo, não tinha o recurso de atualização automática, né? Só havia esse recurso na versão paga. O que eles provavelmente fizeram? Eles fizeram um upgrade na versão paga, né, colocando novos e ultimíssimos recursos na versão paga,
E aí resolveram dar um presente para aqueles que têm a versão free, disponibilizando alguns ou vários recursos Vários. que antes apenas a versão paga tinha. Né? Um deles, por exemplo, gratuitamente. sabe qual que é? É ficar atento online. Na versão free, além Tá. de não ter atualização automática, você tinha que atualizar, decidir quando. Se entrasse alguma coisa, você só descobria a posteriori escaneando o computador. Agora tem uma espécie de shield, uma espécie Então, além de atualização automática, tem um shield, tem uma shield, espécie de escudo que fica ali, atento. vigiando se tem alguma tentativa de entrar algum malware ou não, né? Legal, então pode viu, o Peluigi tranquilo, já viu? fez essa atualização, deu tudo certo, tá tudo bem, então pode mandar atualizar que o Peluigi a garante. A garante, A pelo garante. menos até agora. Eu a garanto. O Mauro manda uma Você sugestão. não deixa eu ler aquela dúvida que eu falei, Não né? deixa. Não deixa. Só é rápido. Tá. O Mauro dá a seguinte sugestão. Por que vocês não colocam no site www.intermatica.org quais são os sites mais visitados pelo Pierluigi e pelo Tarcísio? Ou seja, quais são os teus favoritos, quais são os meus favoritos? A gente pode pensar no caos. Pensar no caos. Agora lê a dúvida do Edson, né? Eu não sei, você quer que eu leia do Edson? Não, era aquela que você queria ler, você que estava querendo ler uma dúvida. Na realidade tem uma da Mônica aqui, Tá certo. rapidinha. Bom, vamos ser cavalheiros. Vai, primeiro a da Mônica. Diz assim que é cavaleiro, mas a dúvida na realidade é do marido dela. Diz que o marido dela desinstalou o Ubuntu, Que é um Linux, né? Uma que é uma distribuição versão de Linux, exatamente, e perdeu todas as informações do Windows XP, que já estava instalado. Então, como recuperar os dados que já havia? Ai. O computador está zerado de fábrica. Obrigada, atenciosamente, Mônica. Bom, aqui é o seguinte, eu não sei exatamente como ele desinstalou o Ubuntu, mas se ele desinstalou e removeu as partições, incluindo aquela que estava no Windows, não tem mais como ele recuperar. A não ser, os dados não. Os dados foram perdidos, eu diria até que irremediavelmente, se ele removeu a partição. Porque veja, a partição é o seguinte, quando você instala um sistema operacional no computador, o Windows, ele faz uma marcação no seu disco rígido de acordo com os padrões dele. E o Linux faz de acordo com outros padrões. Então, para fazer o Windows e Linux coexistirem no mesmo disco rígido... Se você tiver dois discos rígidos, não tem problema. Se você tiver usa um para o Windows e outro para o Linux. Exato. Mas se você tiver um único disco rígido, a ideia é particionar esse disco rígido, deixando o computador entender que tudo se passa como se você disponibilizasse, tivesse disponíveis dois discos rígidos diferentes. Aí numa das partições, C e D, né? numa das partições ele coloca o Linux e na outra ele pode colocar o Windows. E mesmo dentro de uma partição pode haver novas subpartições para o próprio Linux ou lá na outra para o próprio Windows. Agora, na hora de desinstalar um desses sistemas, se você mandar remover todas as partições, você remove junto o que tiver lá, o Windows, dados e tudo que tiver lá. Então, se for esse o caso, fica complicado. E para recuperar o computador, ele diz que ele está zerado como tivesse vindo de fábrica. Pois é, se você quiser reinstalar o Windows XP, você tem que usar o disco de instalação novamente, recriar as partições, mas os dados, no caso delas terem sido removidas, viu, Mônica, eu acredito que tenham sido irremediavelmente perdidos. A menos que talvez ela procure uma firma especializada em recuperação de dados nessas situações. Tem programas trágicas, que né? recuperam, né? Mas são programas pagos e às vezes muito bem pagos para recuperar HDs. Ou uma mão de obra muito paga de vítimas, técnicos, né? HDs vítimas de formatação ou de remoção de partições. De qualquer forma, se isso ocorreu, ou seja, se você procedeu à remoção de alguma partição, aquela que continha o Windows, então a coisa pode ter sido grave, ou seja, você provavelmente não vai conseguir recuperar esses dados não, tá? O que você vai conseguir fazer é recolocar algum sistema operacional, e para isso você vai precisar do CD da placa-mãe, até para poder reinstalar todos os drivers que se referem à placa de vídeo, placa de som, modem se existir, placa de rede se existir, enfim, para que você consiga habilitar tudo isso novamente, você vai precisar também do CD da placa-mãe do seu computador.
tá? E eventuais CDs de placas que existam, né? Às vezes você tem uma placa de vídeo off-board, então tem que ter o CD dela também para fazê-la funcionar. É um processo relativamente complicado até fazer o próprio computador ressuscitar. Você precisa ter as ferramentas, os CDs, não só do Windows, como da própria placa-mãe. Se não tiver, pelo menos obter os drivers dessas placas de vídeo, de som, etc., a partir do site do fabricante da placa-mãe. Tá? É complicado. Agora, 2 dicas rápidas, antes que o programa se encerre. O Oswaldo Silveira diz que o software USB Disk Ejector 1.1.2, que pode ser encontrado em superdownloads.uol.com.br, permite ejetar o USB, o pendrive. Só que só roda em Windows 2000, XP e Vista. Portanto, os que têm Windows 98 ainda têm um problema a respeito. E o Mauro manda uma dica muito interessante sobre Rádio Dorina. Você já ouviu falar, Tarcísio? Da Dorina Novil, lá? www.radiodorina.org.br, que é uma rádio especial para deficientes visuais. É uma dica bastante tem aquela fundação Dorina Novil, não é isso? Exatamente. Que é voltada totalmente para facilitar a vida dos deficientes visuais. E então imaginamos que esse www.radiodorina.org.br seja o site, né, que tem em registros de áudio, Rádio Dorina, obviamente, informações que estão lá no site que são úteis, né, sobre a utilização de computador para deficientes visuais. Bem, com essa dica a gente encerra mais esse programa, esse o de número 253, agradecendo a todos vocês aí por essa última hora de audiência e convidando-os para o próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Vitor. E até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.